chegamos então ao final do governo do senhor José Sarney de Araújo Costa, lá do... Pensemos juntos. 15 de março de 85 a 15 de março de 90, aí vemos os números, né, a comparação do último ano completo aí do Figueiredo contra o último ano completo do Sarney, que foi 89. Nós vemos que o país teve um crescimento, houve até mesmo, sim, um desenvolvimento, né, basta comparar aí os 7.400 dólares de renda per capita que o Brasil tinha de 84 para os 8.300 com o Sarney. A dívida externa com o Sarney cresceu relativamente muito pouco, só que aí tem um dado, né? O último ano do Figueiredo nós tivemos 215% de inflação, e o último ano do Sarney nós tivemos nada menos que 1.972% de inflação, coisa realmente impressionante, e a inflação obviamente que nesse momento era o grande assunto. Bom, então o Fernando Collor não perdeu tempo, ele foi eleito e tal, passou aquela coisa toda, logo de cara, no começo do seu governo, em março de 90, ele me sai então com o chamado Plano Collor. Como eu já disse, a campanha dele já foi uma campanha complicada, aí tem uma figura, né, que acabaria se tornando muito conhecida do Brasil inteiro, que é o Paulo César Farias, chamado PC Farias, que foi o seu tesoureiro de campanha, onde já houve uma série de não diria irregularidades, né, mas o que aconteceu com o Collor foi o seguinte: ele que tinha sido da Arena, né, depois PDS, depois foi para o PMDB, e em 89 ele mudou para o PRN. Então, quem era a figura do PRN? Era ele. Então, o Collor teve em si, né, consigo, uma condição que acho que qualquer político no Brasil gostaria de ter. Ele, candidato a presidente, vencedor, com grande chance desde o começo, né? E com um partido que só tinha praticamente ele. Então, entrou muito dinheiro, logicamente que ele não gastou tudo, e aí ficou a sobra de campanha. Ilegalidade, na prática, não houve, né? O que houve foi uma sobra de campanha, até porque ele ia gastar tudo, né? E aí a pessoa do Paulo César Farias começaria a aparecer, ele que era o tesoureiro, né, da campanha do Collor. Mas até então, a coisa caminhava. E aí, logo no começo do seu governo, o Collor já chegou pegando pesado. Começou com um plano que logicamente ele já vinha arquitetando já durante, né, a campanha, certamente, e foi um plano que assustou muito o povo brasileiro, porque o que ele fez? Primeiro, ele congelamento de salário, inflação, não podemos esquecer que estava num patamar absurdo, e ele havia prometido na campanha que mataria o tigre, que seria a inflação, com um tiro só. E foi o que ele tentou realmente fazer, né? A atitude: congelou salários, resolveu o caçador de marajás, né? Porque esse era o slogan dele, que ele era o caçador de marajás, demitir um monte de funcionários que trabalhavam em instâncias federais, e o golpe, que realmente foi duro, né? Ele resolveu congelar no Banco Central todo o valor que tivesse em contas que ultrapassasse o valor de 50 mil cruzeiros. Aí houve, inclusive, a conversão da moeda. O que seria hoje, aproximadamente, eu calculo, até é difícil fazer a conta, porque a inflação era muito alta, mas seria algo em torno de 8 mil, 7 mil, 8 mil reais, seria mais ou menos o valor de hoje. Então vamos imaginar o seguinte: você está com o seu dinheiro lá no banco, um banco qualquer, sei lá, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, e você tem lá 20 mil reais. Então, 7 mil reais, seria mais ou menos isso hoje, congelar, você tinha à disposição, você podia usar esse dinheiro, e o restante ficava no Banco Central, e isso devolvido em suaves prestações de 18 vezes, né? Claro, o Congresso Nacional tinha realmente condições de vetar um projeto radical desse, mas a questão é que a inflação estava num patamar realmente insuportável. Então, basicamente assim, deu-se um cheque em branco, vamos ver o que esse homem vai fazer. E, logicamente, no começo a coisa caminhou bem, a inflação realmente despencou de uma forma extraordinária. Mas houve casos de pessoas que se mataram, né? A coisa ficou complicada nesse aspecto. Não passou muito tempo, a política do seu caçador de marajás começou a fazer água e a inflação começou a voltar tudo de novo. E o final da história foi que ele acabou sofrendo o processo de impeachment,
começou inclusive com a denúncia do seu próprio irmão na Veja. O Pedro Collor abriu a boca, falou um monte de coisa, falou alhos e bugalhos, não demorou muito, o Congresso rapidinho foi diferente, até muito diferente do que aconteceu com a Dilma, né, mais recentemente, porque o Collor não tinha uma base parlamentar, né, o partido dele não existia praticamente. Ele foi, né, perdendo apoio do popular, que era sua moeda mais forte, e acabou sendo tirado do governo. Foi até o final, né, de 90, até dezembro de 92, e aí sofreu o processo de impeachment, que na verdade ele renunciou antes, mas o fato que foi tirado. O governo Collor já começou errado, foi uma comédia, né? Foi uma comédia bufa. Essa que é a verdade. Começar com o ministério do Collor foi uma coisa assim risível, né? Umas figuras assim das mais estapafúrdias, né? Basta ver que com uma medida dessa, como foi o plano chamado Plano Collor, né? Ele me colocou lá uma economista, que era Zélia Cardoso de Mello, que era uma economista de nível, vamos dizer, médio, não cabia para um plano daquela envergadura, daquela responsabilidade, uma economista que, vamos dizer assim, um nível mediano. E foi uma comédia total. Tanto é que a própria Zélia acabou se envolvendo com o Bernardo Cabral, que era ministro da Justiça, né? E teve um caso, ele que era casado, veja só o ridículo do negócio. Tiveram um caso extraconjugal, né? Notório, todo mundo ficou sabendo, e ele era casado, e na época a justiça brasileira dizia que o adultério era um crime, né? Era um crime. E aí você tem o ministro da Justiça que era um criminoso, né? Então, quer dizer, foram as coisas assim, as mais estapafúrdias, né? E o fato é que ele caiu. O Collor, faça-se justiça, o período curto que ele governou o Brasil, ele fez coisas muito positivas também. Uma das coisas mais importantes que eu acredito foi na área dos automóveis. Na área automobilística, eu acho que o Collor ele realmente trabalhou de uma forma muito rápida e muito eficiente. Porque o que acontece? Quando ele chegou ao governo, ele me dizia, né, o Brasil tinha carroças, e é verdade. Os carros brasileiros estavam extremamente defasados em relação ao resto do mundo. E nem os militares conseguiam resolver isso, porque existia uma reserva de mercado. Então, por que a Ford, a GM, enfim, as empresas que já estavam aqui, iam investir numa renovação de um mercado que já era um mercado que não havia realmente concorrência? A concorrência era só ali interna, né? Então, o Collor acabou com esse problema. Liberou a importação, da noite para o dia a gente começou a ver carros alemães, carros americanos, carros japoneses, enfim, carros de primeira linha com um preço bem próximo, inclusive, aos carros brasileiros, e isso, logicamente, obrigou as montadoras a renovarem rapidamente, porque senão ia chegar uma hora que não ia ter mais indústria automobilística. Ainda, principalmente na área dos automóveis, outra medida que eu acho que o Collor fez foi espetacular, foi na área dos consórcios. Nessa época de inflação alta, o consórcio foi uma solução realmente formidável para o brasileiro. Então, com inflação alta, o financiamento ficava, na verdade, inviável, tanto para quem ia pegar o dinheiro, como para quem pretensamente ia emprestar. Então, o consórcio se transformou numa febre no Brasil, né? Principalmente para o automóvel. Tinha para moto, para outras várias coisas, até eletrodomésticos, mas para o carro era o carro-chefe. E aí, claro, grandes empresas, né, como a Mesbla, o Mapping, tinham seus consórcios, e as montadoras todas, né, a Ford, a GM, todo mundo tinha o seu consórcio, as concessionárias e tal. Então, essas empresas que tinham uma estrutura, que tinham um nome a zelar, essas empresas administravam seus consórcios de maneira muito positiva, muito boa. Mas, fora disso, nós tínhamos aí vários consórcios independentes, não que todos fossem ruins, né? Pelo contrário, existiam vários grupos de consórcio muito sérios, bem administrados, mas houve vários escândalos, pessoas que ficaram realmente chupando o dedo, né? Perderam, o caso da Almeida Prado, Andorfato, depois a Garavelo, que também é um grupo muito grande. Então quebrava, e o consumidor, aquela pessoa que pagava a prestação da moto, do automóvel, que seja, ou até residência, né, e tal, acabava ficando a ver navios. Então o Collor, que ele fez? Ele tirou da alçada da Receita Federal, passou para o Banco Central, fechou todos os grupos para ver quem estava certinho, quem estava tudo direitinho, e alguns grupos nem voltaram mais, né? Alguns consórcios nem encerraram por ali.
Então foi uma atitude muito boa do Collor. Mas no geral ele acabou perdendo totalmente a credibilidade. O fato foi que dia 29 de dezembro de 1992 chegou ao fim o governo Collor. Durante o período Collor o país encolheu, né, se nós compararmos com o governo do Sarney. E o detalhe que a inflação, que foi o grande motivo do plano Collor, no final do governo dele, já estava em 1.119%. Então, foi realmente um governo que, no geral, foi um fracasso total. E aí sai Fernando Collor e entra o Itamar Franco, era ali vice-presidente, e assume a bagunça, né? Porque realmente a coisa ficou fora de controle. E se você acha que isso aí já foi o pior de tudo, não, tem mais. Itamar Franco assumiu, né, a presidência, inflação em alta, o país patinando e crise e aquela coisa toda, e ele se envolveu aí num episódio que o Brasil, além de estar numa crise desgraçada, virou comédia mundial. Foi esse período, sem sombra de dúvida, a imprensa fez a festa, né? A revista Veja, principalmente a Veja, né? Que era escândalo em cima de escândalo. E o Itamar Franco, que era um homem correto, né? Ninguém pode dizer que fosse desonesto ou alguma coisa assim, se envolve no carnaval, né? Com tal o episódio lá, o famoso episódio da calcinha com a Lilian Ramos, que segundo a revista Veja, né, era uma modelo de terceira, uma atriz de segunda e uma aproveitadora de primeira. Ela havia desfilado, Marquês de Sapucaí, o Itamar estava lá, e ela foi até o camarote presidencial, levantou a roupa, né, tal, e foram ver, ela estava sem as partes de baixo, né. Então isso virou comédia mundial. Lógico, vendeu jornal pra caramba, vendeu revista pra caramba, e o pior de tudo é que, segundo, né, a Veja, ele ainda manteve contato com ela no outro dia. Então realmente foi um período assim lamentável, né, da história brasileira. Parece comédia, mas não é. E nesse período aí, em 93, houve uma mudança também importante, que o PDS ele se junta ao PDC e aí surge o PPR. Quando já parecia tudo perdido, eis que surge uma solução realmente que viria a salvar o Itamar Franco, que foi a chamada do Fernando Henrique Cardoso para ser ministro da Economia, né, ministro da Fazenda e tal. Isso por quê? Porque a situação estava realmente precária. Aí em 93 nós chegamos a 2.477% de inflação, uma coisa assim astronômica. O que o Itamar Franco faz? Ele chama, ele que havia já passado vários ministros da Fazenda. Então, Gustavo Krause, que foi de 2 de outubro de 92 até 16 de dezembro de 92, tudo ministro da Fazenda do Itamar Franco. Depois o Paulo Haddad, depois o Eliseu Rezende, quer dizer, fora as pessoas, figuras coroadas, né, da economia brasileira, que foram chamadas para tentar resolver o problema, e ninguém queria assumir o pepino. O Fernando Henrique já fazia parte do governo do Itamar, ele era ministro das Relações Exteriores. Então o Itamar quiseram chamar o Fernando Henrique, e foi o que ele fez. Chamou o Fernando Henrique, que não queria, né, foi ministro da Economia, mas acabou tendo que aceitar, porque afinal de contas ninguém queria o cargo. E aí o Fernando Henrique teve uma atitude que foi formidável, na verdade, né, que aliás marcaria o seu período de governo, né. Ele não entendia muito de economia, mas convocou cabeças muito fortes da economia brasileira, e desse grupo, Edmar Baixa, nada menos que doutor na Universidade de Yale, Pércio Arida, formado pela USP, doutor pelo MIT, né, lá dos Estados Unidos, Gustavo Franco, Winston Fritz, que PhD na Universidade de Cambridge, Francisco Lopes, que formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e, veja só, pós-graduado em Harvard, enfim, Pedro Malan. Ele chamou André Lara Rezende, um grupo de feras. E aí foi criado, então, o Plano Real.